alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leia a revista das lições bíblicas, assista a esta pré-aula, leia os nossos comentários complementares, na base dos quais nós fazemos esta exposição, que está publicada ali no site do portal Escola Dominical, portalebd.org.br. Ali o irmão encontra sempre 5 estudos bíblicos a respeito desta lição. Os irmãos também ali têm acesso a artigos e a videoaulas de outras faixas etárias do currículo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e até de outros currículos de Escola Bíblica Dominical. Se tiverem dúvida durante a semana, os irmãos podem fazer suas perguntas na sala dos professores do portal Escola Dominical. É ali que nós respondemos as perguntas. Nós não respondemos as perguntas feitas aqui em comentários no canal do YouTube. Também durante a semana, o irmão é convidado a assistir, a ouvir os breves comentários em áudio das leituras diárias que são sugeridas na revista das lições bíblicas. O irmão terá um momento devocional e ainda agregará informações para a sua lição da Escola Bíblica Dominical. E no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é convidado a assistir ao estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede, aqui em São Paulo. Os irmãos podem interativamente tirar as suas últimas dúvidas. Se o irmão morar aqui em São Paulo e região, o irmão é nosso convidado. A reunião continua sendo realizada no Templo Antigo, na Rua Conselheiro Cotegipe 273, no bairro do Belenzinho. Mas tudo isso é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical ela só se realiza quando o povo do Senhor vai à casa do Senhor, no dia do Senhor, para estudar a palavra do Senhor. Neste 4º trimestre de 2021, nós estamos estudando o tema O Apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. O nosso comentarista é o pastor Elienay Cabral, consultor teológico da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E hoje estaremos estudando a lição de número 2, Saulo de Tarso, o perseguidor. Nós estamos abrindo o primeiro bloco do trimestre, que fala sobre a vida do apóstolo Paulo. E o próprio apóstolo Paulo, ao escrever em 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, ele diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, por isso, nós temos que estudar uma lição de Paulo antes da sua conversão e depois do Paulo convertido. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então, nós vamos estudar hoje a velha criatura, Saulo de Tarso, o perseguidor. É elucidativo esse título dado pelo pastor Elienay Cabral ou pelo setor de educação cristã, porque Saulo de Tarso, era assim que ele era conhecido antes da sua conversão. Em primeiro lugar, logo de frente, pronto, nós devemos tirar aqui um engano que normalmente ele é feito pelas pessoas. Muitos
que não se detêm na Bíblia Sagrada acham que Paulo mudou de nome quando se converteu. Que antes de se converter ele se chamava Saulo, e depois, quando ele se converteu, ele passou a se chamar Paulo. Isto não é verdade, irmãos. Saulo sempre se chamou Saulo. Ele tinha um apelido, que era o de Paulo. Paulo é uma palavra latina, Paulus, que quer dizer pequeno. E, segundo consta da tradição, Paulo era uma pessoa de pequena estatura, era baixinho. E, por isso, ele tinha um apelido de pequeno, Paulo. Né? E esse apelido passou a ser utilizado pelo apóstolo, e ele passou a se identificar com este apelido que ele já tinha depois da conversão, ou mais particularmente, já na primeira viagem missionária. É o que a gente vê lá no livro de Atos, capítulo 13, versículo 9. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse. Então, os irmãos, vejam que o texto bíblico diz que Saulo também era chamado de Paulo. E Paulo passou a se identificar com este nome. Veja que todas as suas epístolas ele se identifica como Paulo, pelo apelido que ele já tinha. Talvez para se desvencilhar da imagem que tinha antes da conversão. Mas não foi Jesus que mudou o nome dele, não foi Deus que mudou o nome dele. Há situações na Bíblia em que Deus mudou o nome. Deus mudou o nome de Abrão para Abraão. Deus mudou o nome de Sarai para Sara. Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Mas não foi o que aconteceu com o apóstolo. Ele se chamava e continuou se chamando Saulo. Mas ele era apelidado de Paulo. E este apelido, ele mesmo se passou a identificar por ele, pelo menos aqui, pelas Escrituras, a gente vê que ele já era assim chamado, mas ele começa a se identificar aí. Veja que a partir desse versículo que eu acabei de ler, Atos, capítulo 13, versículo 9, a partir dali o próprio Lucas vai chamar Paulo de Paulo dali para frente até o final do livro de Atos. Até ali, Lucas o chamava de Saulo. Então não tem essa coisa que se chamava Saulo, depois mudou o nome para Paulo. Não, ele era chamado tanto de Saulo quanto de Paulo, mas ele preferiu ser chamado de Paulo. E muito provavelmente, porque como Paulo quer dizer pequeno, ele então quis, sabendo que agora era uma nova criatura, quis ser chamado assim, para mostrar a sua pequenez com relação a Deus. Né? Então, eis as condições que nós temos aí, esse primeiro ponto, que é o ponto de que nós devemos tirar esse pensamento errado. Né? E não foi uma mudança de nome que Deus determinou, mas sim uma mudança de nome. Né? Mas era um nome que já chamavam Paulo. Então, porque Paulo já era chamado assim, então
nós temos essa colocação, mas é para não fazer confusão, né? Nós estamos na escola dominical justamente para aprender a esse respeito. Mas não deixa de ser elucidativo esse título, né? Saulo de Tarso, o perseguidor. Como nós vimos na semana passada, nós não temos a idade, a data certa, exata, do nascimento do apóstolo Paulo. A Igreja Romana, como nós dissemos, também entende que ele tenha nascido no ano 9, tanto que no ano 2009 celebraram o bimilenário do apóstolo Paulo. Edward Rees e Frank Classen, os dois cronologistas bíblicos que fizeram aquela Bíblia em ordem cronológica, colocam o nascimento de Paulo entre os anos 10 e os anos 15. Nós não temos, então, nenhuma noção próxima aí, mas, como eu disse para os irmãos, quando Paulo nasceu, Jesus já tinha ido ao templo ensinar os doutores, né, com 12 anos de idade. Paulo, diante desse quadro, não, e com toda certeza, ele não viu Jesus. Ele não estava em Jerusalém quando do ministério de Jesus. Ele deve ter chegado um pouco depois. Ele é contemporâneo da pregação do evangelho em Jerusalém, do crescimento da igreja em Jerusalém. A Bíblia nos informa que Paulo era natural da cidade de Tarso. É ele mesmo quem diz isso lá em Atos, capítulo 21, versículo 39. Mas Paulo lhe disse, na verdade, eu sou um homem judeu, cidadão de Tarso, cidade não pouco célebre na Cilícia. E lá em Atos 22 e 3, ele diz, quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade, ele estava em Jerusalém, quando ele falou essas palavras, aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. Então, veja que estas informações dadas pelo próprio apóstolo nos mostram quem era Saulo. E, a partir daí, nós vamos ver todo o processo que Deus tinha na vida deste homem. Por primeiro, é bom lembrarmos que o próprio Espírito Santo disse para o apóstolo que Deus o havia escolhido desde o ventre de sua mãe. Está ali em Gálatas, capítulo 1, versículo 15. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Então, Paulo recebeu esta revelação do Espírito Santo, que ele era escolhido de Deus desde o ventre da sua mãe. Então, o primeiro ponto que nós devemos dizer é que Paulo, na presciência divina, já estava escolhido para ser o apóstolo dos gentios, para ser o doutor dos gentios, para ser o pregador dos gentios. Nós devemos tomar cuidado, em primeiro lugar, que quando a Bíblia fala sobre ser chamado desde o ventre da sua mãe, isto não quer dizer que a pessoa está predestinada à salvação, predestinada à perdição. Os calvinistas gostam muito desta expressão para dizer que o apóstolo Paulo era um escolhido de Deus, já predestinado para ser salvo.
E foi por isso que ele se converteu. Uma vez salvo, salvo para sempre. Mas não é isto que o texto diz. Quando aprove a Deus que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Veja que Paulo fala que essa escolha era uma escolha para o ministério. Porque ele diz, olha, eu sou separado e chamado desde o ventre de minha mãe. E isto, o que significa? Veja lá em Romanos 1:1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Então veja que esta prévia escolha tem a ver com o chamado ministerial, com a tarefa na igreja, não com a salvação. Esta escolha, desde o ventre de sua mãe, é para o exercício de uma função. É para a entrega de uma missão, e não para a salvação. Um outro exemplo que a Bíblia nos fala, que a pessoa foi chamada desde o ventre de sua mãe, é o profeta Jeremias. O profeta Jeremias, ele também é dito que ele foi chamado desde o ventre de sua mãe. Mas chamado para quê? Chamado para ser profeta. É isso que Deus fala para o próprio Jeremias. Vamos aqui no capítulo 1 do livro do profeta Jeremias, versículo 5. Jeremias 1:5. Nós vamos encontrar: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Mais uma vez aqui, o chamado desde o ventre da mãe é para o exercício de uma função. Mas alguém pode dizer, mas se foi escolhido para ser profeta, ou foi escolhido para ser apóstolo, é lógico que está salvo. Isso é uma falácia. Não é, não. Olha o que está escrito lá em João 6:70. Não vos escolhi a vós os 12, palavras de Jesus, e um de vós é um diabo. Jesus escolheu os 12 apóstolos, e um deles era um diabo, Judas Iscariotes. Então, a escolha para o ministério, a chamada para o ministério, não significa salvação garantida. Não significa salvação predestinada. Não. Paulo, ele foi chamado desde o ventre de sua mãe para ser apóstolo, para ser separado para o evangelho de Cristo. Para apóstolo e para evangelista. É este o chamado que Deus fez. Agora, ele foi salvo. Por que ele foi salvo? Porque Deus o escolheu para a salvação? Não. Ele foi salvo e ele mesmo diz por que ele foi salvo. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé.
foi porque ele guardou a fé e que ele alcançou a salvação. Porque ele perseverou até o fim. Então, nós já vemos que havia toda uma preparação divina. Assim como Deus preparou o mundo para receber Jesus, como nós vimos na aula passada, ele agora prepara o apóstolo Paulo, desde o ventre de sua mãe, para ser chamado para apóstolo e separado para o evangelho de Deus. Primeiro ponto que o apóstolo diz aqui, que nós já falamos, ele diz que ele era um varão judeu. Veja que, para poder exercer o ministério, ele tinha que ser homem. Porque para ser apóstolo, ele precisava ser homem. Jesus chamou 12 homens para o apostolado. O ministério da palavra é privativo de homens. Por isso que Paulo nasceu homem. É varão. Segundo ponto, ele era judeu. Veja que em Atos 21 e 39 diz, eu sou um homem judeu. Um homem judeu. E ele diz, sou um varão judeu, em Atos 22 e 3. Ele tinha que ser judeu. Só um judeu poderia aprender a lei de Moisés. Só um judeu poderia ser um doutor da lei. Então Deus o prepara desde o ventre de sua mãe. E ele era judeu porque sua mãe era judia. A nacionalidade judaica é dada pela mãe. É interessante isso. É a mãe quem determina a nacionalidade judaica. Então, Paulo era judeu. Ele era da tribo de Benjamim. Ele mesmo diz que ele era da tribo de Benjamim. Lá em Filipenses 3 e 5, ele diz, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Então, Paulo, ele era um judeu. Foi circuncidado ao 8º dia, conforme a determinação de Deus a Abraão. Ele pertencia ao povo formado de Abraão. Tinha de ser judeu, porque de Israel viria a salvação. E Israel tinha sido chamado para divulgar o evangelho, para divulgar a Deus entre as nações. O Salvador nasceu em Israel para que Israel se convertesse e levasse a mensagem para o mundo. Mas Israel não se converteu. Mas Deus já tinha escolhido um judeu para pregar para os gentios. E este judeu era Paulo. Paulo foi circuncidado ao 8º dia e recebeu o nome de Saul. Saulo é a versão greco-romana de Saul. O nome que foi dado a Paulo foi Saul. E não é por acaso. Os irmãos sabem que o judeu, ele dava um nome no momento em que a criança é circuncidada, dá até hoje o nome no momento em que a criança é nascida. E ao contrário da nossa cultura, onde nós damos nome porque tem um artista famoso, um jogador famoso, uma pessoa que está em destaque, aí as pessoas dão todos os nomes dessa pessoa para os seus filhos. O judeu, ele dava o nome conforme as circunstâncias que cercaram a geração e o nascimento da criança.
E Saul é um nome que quer dizer pedido, ou pedindo. Então, tudo nos leva a crer que havia um pedido dos pais de Paulo para que esta criança viesse. E a Bíblia diz que o pai de Paulo era um fariseu. O pai de Paulo ele era um fariseu. Você encontra isso lá em Filipenses, aliás, Filipenses não, em Atos, capítulo 23, versículo 6. Ele disse assim, diante do Sinédrio em Jerusalém: varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. Então, o seu pai era fariseu. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram uma seita, um grupo religioso judaico predominante nos dias de Jesus e de Paulo. Os fariseus eles haviam surgido, segundo os historiadores, os fariseus eles surgiram por volta um pouquinho tempo ali na metade do século III antes de Cristo. Vamos dizer assim, uns 100 anos, mais ou menos, depois de Esdras e de Neemias. Eles eram zelosos observadores da lei. A palavra fariseu, existe uma discussão sobre o significado da palavra, mas a maior parte dos estudiosos entende que a palavra fariseu, em aramaico, quer dizer separados, ou seja, santos. Os fariseus eles surgiram numa época em que já começou a haver novamente um grande problema, que foi o grande problema de sempre de Israel, depois que ele voltou do cativeiro, era a assimilação com os estrangeiros, com os gentios. A aproximação, a influência da cultura gentílica sobre os judeus. E nós vimos que nos dias do apóstolo Paulo, nos dias de Jesus, e principalmente depois do governo de Alexandre o Grande, nós vamos ver que há uma formação de uma cultura helenística. Como nós dissemos, o grego passou a ser a língua predominante e começou a haver uma mistura de culturas entre a cultura grega e a cultura oriental. E nesse movimento, os judeus também são influenciados. Os judeus passam a ter a influência desta cultura grega. E aí nós vamos ter duas linhas seguidas pelo povo. Havia aqueles que começaram a se adaptar e a se influenciar pela cultura gentílica, pela cultura grega, passaram a assumir costumes, a assumir posturas e comportamentos dos gentios, e havia aqueles que se recusavam a aceitar qualquer influência dos gregos, qualquer influência dos gentios, procurando uma pureza não só étnica, mas uma pureza cultural, uma pureza doutrinária. E aí surgem esses dois grandes grupos religiosos. Os saduceus, que aceitavam esta influência estrangeira, e os fariseus, que não aceitavam essa influência estrangeira. O primeiro grande fariseu teria sido Antígono de Soco. E é interessante, que, embora ele fosse um fariseu, seu nome era grego, Antígono. Soco era a cidade onde ele escrevia, então, onde ele morava, onde tinham seus discípulos. Então, daí você já vê o paradoxo. Você vê
uma pessoa que já tinha um nome grego, portanto já tinha uma influência, mas que defendia um pensamento de não se misturar. E os fariseus, eles procuravam não se misturar com os gentios. Eles defendiam a identidade judaica, dentro da linha que havia sido tomada por Esdras, por Neemias. Os irmãos se lembram, nós estudamos o ano passado a respeito dos dias de Esdras e de Neemias, e os irmãos se lembram a luta que Esdras e Neemias teve para que os judeus não se casassem com mulheres estrangeiras, para que a cultura, a identidade do povo de Israel fosse mantida, porque o povo de Israel havia assumido o compromisso de ser um povo santo e reino sacerdotal, de ser a propriedade peculiar de Deus entre os povos. Então, os fariseus, quando eles surgem dentro de um propósito divino. Né? Os fariseus defendiam o quê? Que se mantivesse a mesma linha de conduta que Deus mandara Esdras e Neemias tomar. Não permitir casamentos com as estrangeiras, não permitir a influência dos gentios sobre a cultura de Israel, para manter a pureza do povo de Israel, para manter a santidade do povo de Israel, para manter a observância da lei. Então, os fariseus surgiram com esse propósito. E, por volta do ano 140 a.C., eles conseguem maioria lá no Sinédrio e fazem uma série de reformas entre os judeus, inclusive disseminando o estudo da lei. É a partir do momento que os fariseus assumem o controle do Sinédrio que nós vamos ter a formação das escolas rabínicas, que nós vamos ter a ideia de que se devia educar muitos discípulos. Esse era o primeiro lema dos fariseus, educar muitos discípulos. Ensinar a lei para o povo, para que o povo não perdesse a sua identidade. Mas teve um segundo ponto que os fariseus defendiam, que era construir uma cerca em torno da Torá. E é aí que veio o problema do farisaísmo. O que eles diziam? Era preciso que você criasse um conjunto de regras, um conjunto de mandamentos preventivos à lei de Moisés. Um exemplo clássico, a lei de Moisés mandava guardar o sábado. Os fariseus criaram 39 mandamentos para que você não corresse o risco de quebrar o sábado. Isto que era a cerca da Torá. A cerca da Torá era isso. Era você criar mandamentos preventivos para você não correr o risco de quebrar a lei de Deus. À primeira vista, parece ser algo muito bom. É muito bom, é uma ideia genial. Né? Eu me precavenho para não quebrar a lei. Eu vou dar um exemplo aqui para os irmãos entenderem bem isso. Vamos supor que exista uma regra de que ninguém pode entrar numa piscina. É proibido que qualquer pessoa entre na piscina, num prédio. E alguém que gosta muito de piscina, ele diz assim, olha, como a piscina fica na parte de trás do prédio, eu não vou nunca nem na parte de trás do prédio. Aí, para ele, é proibido ele ir na área de trás do prédio. Porque ele diz, se eu nunca for à área de trás do prédio, eu nunca vou entrar na piscina. Eu estou garantido. Então, essa era a ideia do fariseu. Vamos criar mandamentos que nos impeçam de quebrar a lei de Deus. Mas essa ideia que parece ser tão boa
tem alguns complicadores sérios. O primeiro complicador: você acha que Deus é insuficiente. Se Deus já disse o que tinha que fazer, são 613 mandamentos, você acha que o que Deus fez não garante que você não peque. Então você cria outros mandamentos para complementar os mandamentos de Deus. Então você se acha maior que Deus. Você acha que Deus é insuficiente. Você se acha mais sábio e mais inteligente do que Deus. Em outras palavras, você crê na mentira de Satanás de que você pode ser igual a Deus. E quando você age dessa maneira, você não age de acordo com a vontade de Deus. E Jesus vai repreender os fariseus justamente por causa disso. Lá em Mateus, capítulo 23, nós temos o mais duro discurso de Jesus. E foi um discurso contra os fariseus. Os fariseus eram sempre contra Jesus. E aí a gente vai entender por que Paulo persegue a igreja. Porque ele era fariseu. Não batia a doutrina de Cristo com a doutrina farisaica. Veja o que diz Jesus. Mateus capítulo 23, versículo 3. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre os homens, os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Os irmãos, vejam que eles criam fardos pesados sobre as pessoas. São mandamentos de homens, porque não vêm de Deus, eles vêm dos homens. E os homens, eles acabam impedindo com esses mandamentos que eles pudessem se salvar. Veja que lá em Isaías 28:10, o profeta já falava desse comportamento. Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamento, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Ainda em 28:13 de Isaías, assim, pois, a palavra do Senhor lhe será mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamento, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás, e se quebrantem, e se enlacem, e sejam presos. Quando nós nos seguimos por mandamentos de homens, nós nos distanciamos de Deus. E foi o que aconteceu com os fariseus. Nessa ideia de criar uma cerca em torno da Torá, eles tornaram a vida insuportável. E eles mesmos não podiam cumprir aquilo que eles exigiam. E aí eles caíam na hipocrisia de mandar aquela história, faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. E eles distanciavam as pessoas de Deus. Por quê? Porque eles criaram uma religiosidade. Passou a ser mais importante guardar os mandamentos que eles criaram do que os próprios mandamentos. E eles faziam questão de aparecer cumprindo aqueles mandamentos, para que as pessoas não percebessem que eles não cumpriam a lei de Moisés. Jesus disse a respeito deles, Mateus capítulo 23, versículo 15. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito,
o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Eles pregavam estes mandamentos de homens. Eles pregavam esta aparência de religiosidade. Eles davam valor a isto e não à lei. Eles se achavam maiores do que o próprio Deus e convenciam as pessoas a ser assim. Eles eram missionários. Veja que Jesus diz que eles percorriam o mar e a terra para fazer um prosélito. Que era o prosélito? Era um gentil que se convertia ao judaísmo. Os fariseus começaram a ir pregar a sua religiosidade. E muito provavelmente o pai de Paulo ou foi convencido por um missionário fariseu, porque ele era de Tarso, ou então ele mesmo já era filho de alguém que tinha sido convencido. Por isso que Paulo diz que ele era fariseu e filho de fariseu. Ele foi criado com esta ideia de que eu preciso aparentar uma santidade, de que eu preciso seguir os mandamentos dos homens, a tradição dos homens, para poder ser salvo, para poder agradar a Deus. O pensamento de Paulo era um pensamento de fariseu. O que importa é a aparência, o que importa é construir a cerca em torno da Torá. Foi assim que Paulo foi criado. Ele diz que ele era judeu, fariseu, filho de fariseu. Veja que o nome dele, Saul, quer dizer pedido. Nós podemos fazer até uma inferência. Isso aqui é uma inferência, uma conjectura. Quem sabe o pai de Paulo pediu a Deus alguém que fosse um doutor da lei, alguém que fosse um grande conhecedor da lei e que pudesse viver aquela religiosidade na sua plenitude. Não é à toa que Paulo vai estudar em Jerusalém. Adquirida aí a maioridade, ele vai para Jerusalém. Isso mostra que a família de Paulo não era uma família modesta, porque, como hoje, não é qualquer família que consegue mandar o seu filho para estudar fora e estudar na melhor faculdade. Quem é que pode mandar o seu filho para Harvard ou para Yale, nos Estados Unidos, estudar? Não é qualquer um. E Paulo foi estudar com o maior mestre daquele tempo, que era Gamaliel. Gamaliel. A Bíblia fala a respeito de Gamaliel, da importância que tinha Gamaliel. Gamaliel, nós vemos Gamaliel no livro de Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 5, no versículo 34. Gamaliel era membro do Sinédrio. Mas, levantando-se de conselho, um certo fariseu, chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que, por um pouco, levassem para fora os apóstolos. A história mostra que Gamaliel era o segundo nome do Sinédrio naquele tempo. O segundo nome do Sinédrio naquele tempo. Gamaliel era um homem que era o segundo do Sinédrio. Os irmãos vejam que Paulo não foi estudar com qualquer um, não.
Gamaliel era o segundo. Né? A Bíblia diz aqui que ele era doutor da lei, e a história diz que depois do sumo sacerdote era ele. Ele era uma espécie de vice-presidente do Sinédrio. E veja que nessa época o Sinédrio era de maioria de saduceus e não mais de fariseus. E mesmo assim, Gamaliel era o principal mestre fariseu. Foi com ele que Paulo foi estudar. Então, podemos até fazer esta inferência aí, essa conjectura, que ele foi pedido pelo seu pai, daí o nome Saul, para ser um grande doutor da lei. Foi esta mentalidade surgida por Paulo. Ele mesmo diz que ele era fariseu, filho de fariseu, e que ele viveu fariseu. Ele mesmo diz, vivi fariseu, lá em Atos 26:5. Então, a mentalidade dele era essa mentalidade da aparência de santidade, podemos dizer uma santarronice, um rigor excessivo com relação ao cumprimento da lei, e mais do que o cumprimento da lei, aos mandamentos chamados preventivos. Né? Ele mesmo diz que ele era conforme a mais severa seita da nossa religião, ele viveu fariseu. Então, Paulo dava muito valor aos mandamentos dos homens, dava muito valor às tradições, estudou como ninguém a lei, e ele estudou com Gamaliel. E veja que o próprio Paulo, quando ele diz que estudou com Gamaliel, ele mostra que foi um bom aluno, um grande aluno de Gamaliel. Como é que nós podemos saber que ele foi um grande aluno? Porque ele diz lá em Atos 22:3 que ele foi criado em Jerusalém aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus. Então, em Atos 22:3, ele diz que ele foi criado aos pés de Gamaliel. Naquele tempo, os mestres ensinavam sentados e os alunos ficavam em pé. Mas os melhores alunos era permitido que eles se sentassem aos pés do mestre. Porque o mestre, como ele ficava sentado, ele ficava num lugar elevado. Então, os melhores alunos, eles ficavam. Quando Paulo diz que ficou aos pés de Gamaliel, ele diz, fui um dos grandes alunos de Gamaliel. E tudo nos mostra que sim, que ele era muito bem visto pela comunidade acadêmica, podemos dizer assim, e até política de Israel, porque ele tinha acesso ao Sinédrio. Ele não era membro do Sinédrio. Aqui vem um outro ponto interessante também a falar sobre Paulo, que muitos acham que Paulo era membro do Sinédrio, por isso que ele conseguiu aquelas cartas do sumo sacerdote. Mas nós preferimos uma outra posição, a posição que diz que ele era, por ter sido notabilizado como um brilhante aluno de Gamaliel, que era o vice-presidente do Sinédrio, ele era uma espécie de assessor do Sinédrio. E como assessor do Sinédrio, ele tinha acesso ao sumo sacerdote, ele tinha acesso ao Sinédrio. Mas, pela sua idade e pelo fato de, muito provavelmente, ele ser solteiro, ele não poderia ser membro do Sinédrio. Mas vemos, então, que Paulo foi formado na mentalidade farisaica, que era totalmente contrária à doutrina de Cristo. Tanto que havia um embate. Durante todo o ministério de Jesus, houve sempre um embate entre os fariseus e o próprio Jesus.
Porque Jesus não privilegia a aparência de santidade. Porque Jesus não permite que a tradição invalide os mandamentos de Deus. Veja lá em Mateus, capítulo 15, versículo 1. Então chegaram aos pés de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Os fariseus se apegavam à tradição, ainda que a tradição contrariasse a lei de Deus. E Jesus se apegava à lei de Deus e não permitia que a tradição... Então, a mentalidade de Paulo era uma mentalidade a favor da tradição, da cerca da Torá, um zelo religioso excessivo, uma religiosidade muito forte. Ele foi formado nisto. Mas, além de judeu, ele era nascido em Tarso da Cilícia. Como nós vimos semana passada, Tarso era uma cidade da Cilícia. A Cilícia é uma região que hoje pertence à Turquia, onde Senaqueribe fundou esta cidade, e que foi uma cidade grega, de cultura grega, desde o início da sua fundação, embora sendo fundada por um imperador da Assíria, lá nos confins, já na divisa da Europa com a Ásia. Ali foi uma das primeiras regiões que sofreu a influência grega. Então, Tarso é um dos polos desta cultura helenística. Esta cultura helenística que vai ser engrandecida, fortalecida, robustecida com o Alexandre o Grande. Nós vamos ver que é a doutrina que é a cidade que é um dos polos, é uma das primeiras cidades a ter esta cultura helenística. E em Tarso irá se desenvolver uma escola filosófica em especial, a escola filosófica do estoicismo. Veja que nos dias de Jesus e nos dias de Paulo, duas escolas filosóficas se notabilizavam, estavam no seu auge, no seu apogeu. Você encontra isso em Atos, capítulo 17, versículo 18. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Eram duas escolas filosóficas que estavam no seu auge. A escola filosófica do estoicismo e a escola filosófica do epicurismo. O estoicismo era uma escola filosófica que pregava a prevalência da razão sobre a emoção, que pregava o controle, o autocontrole, que pregava a busca da vida da virtude. E você viveria em virtude se você vivesse em consonância com a natureza e com a ordem das coisas. E esta ordem das coisas eles chamavam de logos, que é o movimento das coisas, o movimento da natureza, os ciclos da natureza. O bem era estar de acordo com a natureza, estar de acordo com a mente, a prevalência da mente. Você deveria reprimir as suas paixões, as suas emoções, que eram consideradas más. Essa é a ideia do estoicismo. A ideia do estoicismo. E em Tarso, nós tivemos um dos grandes filósofos estoicos, Zenão de Tarso. Tem dois Zenões, né,
na filosofia grega, tem um outro Zenão que não é esse. Eu estou falando do Zenão de Tarso. Estoico. Então, Paulo, ao ter contato... E a cidade de Tarso era uma... Se fosse nos dias de hoje, seria uma cidade universitária. Havia várias escolas. Tarso era um centro cultural, um centro de estudos. E Paulo teve contato com essa filosofia estoica. Ele teve contato. E ali ele aprendeu com os estoicos a prevalência da razão, o desprezo aos sentimentos e às emoções, o primado da lógica. O que é a lógica? É a ordem natural das coisas, o logos, o que vai totalmente contra a doutrina cristã. Que a doutrina cristã, ela parte do ponto de vista de que os pensamentos de Deus não são os pensamentos do homem. É por isso que Paulo vai dizer que a palavra da cruz é a loucura da pregação. Não há lógica no evangelho. Porque o evangelho, ele é construído pelo amor de Deus. E Deus, para salvar o homem, se faz homem e morre no lugar do homem. Isso não tem lógica. Isso não faz sentido. Mas não é para fazer sentido. Porque as coisas de Deus não se discernem naturalmente. Elas se discernem espiritualmente. É o amor de Deus que dá sentido à obra da salvação. Então, os irmãos, vejam que Paulo, ele é formado na lei de Moisés, no farisaísmo, aprende a ser zeloso, a ser extremamente religioso, a defender a tradição acima de tudo e a lutar por uma aparência de santidade. Intelectualmente, ele é formado na filosofia grega, na filosofia estoica. Ele é ensinado e aprende que é preciso viver logicamente, com o predomínio da razão, seguindo a ordem natural das coisas. Adquirindo uma certa idade, Paulo vai para Jerusalém, onde aprende com Gamaliel. E em Jerusalém, Paulo vai encontrar com a seita dos nazarenos, encontrar com os cristãos, que pregavam que Jesus era o Messias. E quem é este Jesus? Alguém que foi condenado pelo Sinédrio, que foi crucificado e que diziam que tinham ressuscitado. Um homem que não era sacerdote, que não era das famílias abastadas, que não seguia a tradição, que quebrava os mandamentos da cerca da Torá e se dizia Deus. Irmãos, como dentro de uma mentalidade como a que Paulo tinha sido formado, ele podia aceitar aquilo? Não tinha como ele aceitar. E tinha um outro ponto que eu esqueci aqui de falar de Paulo, é que ele diz lá em Atos 21, 39, que ele era cidadão de Tarso. Tarso, além de ser um centro cultural, filosófico, era também uma cidade estratégica, como eu disse para os irmãos,
ela estava ali entre a Ásia e a Europa, e era uma cidade estratégica para o Império Romano. Desde os tempos de Júlio César, Tarso era uma espécie de cidade avançada, uma espécie de cidade militar para o Império Romano. Era uma cidade estratégica. Sempre havia ali uma guarnição grande de soldados romanos. E para prestigiar a cidade e ganhar a lealdade da cidade, o governo romano tinha dado aos moradores de Tarso a cidadania romana. Ser cidadão romano. Veja que Paulo diz: sou cidadão de Tarso. Ele era cidadão romano. Ser cidadão romano era ter todos os direitos. Hoje em dia, quando eu digo eu sou cidadão, quer dizer, cidadão o que é? É uma pessoa que tem direitos diante do governo. Uma pessoa cujos seus direitos são reconhecidos. Hoje, quando a gente diz eu sou cidadão, todo mundo é cidadão. Mas naquele tempo não era assim. Naquele tempo, só algumas pessoas, só a elite da cidade, a elite do lugar, era de cidadãos romanos. Para ser cidadão romano, você precisava ser livre, ser homem e ter a cidadania romana. Só assim você teria todos os seus direitos. Paulo era cidadão romano. Veja que quando ele foi preso em Jerusalém, houve aquele alvoroço no templo, queriam matá-lo, aí veio um centurião, pegou Paulo e mandou açoitar Paulo. Veja lá Atos 22. E quando estavam atando com correias, Atos 22 e 25. E quando estavam atando com correias, disse Paulo ao centurião que ali estava: é-vos lícito açoitar um romano sem ser condenado? E ouvindo isto, o centurião foi e anunciou ao tribuno, dizendo: vê o que vais fazer, porque este homem é romano. E vindo o tribuno, disse-lhe: dize-me, és tu romano? E ele disse: sim. E respondeu o tribuno: eu, com grande soma de dinheiro, alcancei este direito de cidadão. Paulo disse: mas eu sou-o de nascimento. E logo se apartaram dele os que o haviam de examinar, e até o tribuno teve temor, quando soube que era romano, visto que o tinha ligado. Cidadão romano não podia ser apenado sem julgamento. Cidadão romano tinha todos os direitos que nós temos hoje, só naquele tempo, só o cidadão romano tinha. E Deus fez Paulo nascer numa cidade em que ele seria cidadão romano, para quê? Para que ele tivesse plena liberdade para pregar o evangelho. Ele foi perseguido? Foi. Mas ele tinha todos os direitos para se expressar, porque ele era cidadão romano. E como cidadão romano, ele conhecia as leis de Roma. E Jesus, para a lei de Roma, tinha sido um criminoso que foi crucificado. Crucifixão era a pena de morte aplicada pelos romanos aos não romanos que desobedecessem à lei de Roma. Paulo, um homem de extrema religiosidade, fariseu, que zelava pela tradição, que era extremamente cuidadoso com os mandamentos da cerca da Torá. Quando ele vai a Jerusalém e aprende com Gamaliel, ele fica conhecendo um pequeno grupo que servia a um Jesus, que era um criminoso, segundo a lei romana, que foi executado, que era um irreligioso, segundo os fariseus, inimigo dos fariseus, se declarava inimigo dos fariseus, não guardava as tradições, criticava a guarda das tradições, que se dizia Deus,
E um homem que não tinha estudado em lugar nenhum, não era um doutor da lei formado por Gamaliel ou por Nicodemos, não tinha frequentado nenhuma das escolas que Paulo havia frequentado, e que se dizia entendido da lei. Quando ele conhece este grupo, ele se escandaliza. E pior, este grupo estava crescendo em Jerusalém. Estavam pregando no templo, estavam ganhando adeptos, até alguns dos sacerdotes estavam se convertendo a esta seita. Paulo viu ali um perigo para a pureza doutrinária dos judeus. E pior, o seu mestre Gamaliel havia dito para que o Sinédrio não combatesse este grupo. E Paulo, que era da Cilícia, ele frequentava uma sinagoga que era chamada Sinagoga dos Libertos, que era uma sinagoga feita frequentada ali, formada por judeus daquela região que Paulo morava, que Paulo tinha nascido. Essa sinagoga ela é mencionada em Atos capítulo 6. Diz assim: e levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos Libertos, e dos Cireneus e dos Alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia. Veja que Paulo era da Cilícia, e disputavam com Estevão. Paulo conheceu o diácono Estevão. Estevão, que era um dos diáconos da igreja de Jerusalém, também um judeu grego, quem sabe um judeu nascido lá na Cilícia, não se sabe, mas a verdade é que Estevão ia até esta sinagoga para pregar o evangelho. Foi aí que Paulo aprendeu a pregar o evangelho a partir da sinagoga. E Estevão ia lá e disputava com essas pessoas da sinagoga, que provavelmente era uma sinagoga formada por muitos alunos que tinham vindo aprender em Jerusalém, como era o caso de Paulo. Muitos alunos, muitos acadêmicos frequentavam essa sinagoga. E Estevão disputava com eles, ou seja, discutia com eles, mostrava que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Messias. Foi assim que Paulo teve contato com a palavra de Deus. Por isso que Paulo vai dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. É verdade, nós vamos estudar na próxima aula, a conversão de Paulo é singular, é um momento extraordinário, mas não foi assim de sopetão que Jesus aparece para Paulo, não. Paulo já teve contato com a palavra de Deus, com o evangelho, por meio de Estevão, porque ele frequentava essa sinagoga. Porque era a sinagoga formada pelos judeus da Cilícia, e ele era um judeu da Cilícia, ele era de Tarso. E lá Estevão ia pregar o evangelho. E os estudiosos, os acadêmicos, os doutores que frequentavam aquela sinagoga dos libertos, o texto bíblico diz lá em Atos 6:10, não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Eles não tinham argumentos. Estevão, que nós não sabemos se era alguém com tanto conhecimento, se ele tivesse estudado antes também, junto aos mestres da lei, mas a verdade é que Estevão, ele mostrava Cristo nas Escrituras. Que a sinagoga era um lugar de culto, mas também um lugar de estudo da palavra. E como eles não tinham argumentos, eles resolveram matar Estevão. Aí eles subornaram os homens para que dissessem: ouvimos-lhes proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus.
E aí eles excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e o levaram até o conselho, o levaram até o sinédrio. E lá no sinédrio, eles resolveram acusar Estevão. Veja, irmãos, que o sinédrio ele era o Supremo Tribunal Judaico. A tradição diz que ele foi criado lá por Esdras para disciplinar a lei, formado por 70 pessoas, e o sinédrio era presidido pelo sumo sacerdote. E era a maior corte judaica. Ela que tinha que aplicar a lei. Mas, já por causa da tradição judaica, se entendia que o sinédrio não podia condenar ninguém à morte. Aliás, a própria tradição judaica complicou muito a condenação à morte. É um outro tema que nós não vamos aqui fazer uma digressão tão rápida, mas havia uma tradição judaica que praticamente tornou impossível a aplicação da pena de morte, ainda que ela fosse prevista na lei de Moisés. Mas também começou a surgir uma doutrina dizendo que o sinédrio, enquanto tribunal, ele não podia aplicar a pena de morte, mas ele poderia, enquanto um tribunal administrativo, enquanto um órgão administrativo, ele poderia tirar o mal do meio do povo. Essa expressão, o mal do meio do povo, ela é encontrada em alguns versículos na lei de Moisés. Por exemplo, lá em Deuteronômio, capítulo 22, versículo... capítulo 21, versículo 21. Então, todos os homens da sua cidade o apedrejarão com pedras até que morra, e tirarás o mal do meio de ti, para que todo Israel o ouça e tema. Essa passagem de Deuteronômio 21 e 21, ela está falando a respeito dos filhos desobedientes. Então, quando um filho fosse muito desobediente, os pais levariam aos anciãos da cidade, e se fosse demonstrado que esses filhos eram extremamente desobedientes aos pais, desonravam os pais, os homens da cidade o apedrejariam com pedras, até que morra. E aí se tiraria o mal do meio de ti. Veja que a própria população toma a decisão de tirar o mal do meio do povo. Lá em Deuteronômio 22 e 21, diz assim, quando houvesse um pecado de fornicação entre uma mulher e um homem, e a mulher dentro da cidade, e a mulher não tivesse gritado, porque teria sido uma relação sexual entre pessoas não casadas, consentida pela mulher, diz lá em Deuteronômio 22, 21, levarão a moça à porta da casa de seu pai, e os homens da sua cidade a apedrejarão com pedra até que morra, pois fez loucura em Israel, prostituindo-se na casa de seu pai. Assim tirarás o mal do meio de ti. Lá em Deuteronômio 22 e 22, quando um homem for achado deitado com mulher casada com marido, então ambos morrerão, o homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim tirarás o mal diante de ti, o mal de Israel. Trareis ambos à porta da cidade e o apedrejareis com pedras até que morram. Assim tirarás o mal do meio de ti. Foi até com base nisso que levaram aquela mulher adúltera para que Jesus a mandasse apedrejar. Só que a lei dizia que tinha que ser o homem e a mulher. Então, em cima dessa ideia de tirar o mal do meio de ti, criou-se uma tradição dizendo que quando alguém pecasse gravemente contra Deus,
nos casos em que a lei de Moisés previa a pena de morte, o sinédrio não podia condenar à morte, mas o povo poderia tirar o mal do meio de ti. O povo poderia matar esta pessoa por infração à lei de Moisés. E foi isso que eles fizeram. Veja que esse pessoal era estudioso da sinagoga. A política do sinédrio era uma política para não, defendida por Gamaliel, para não impedir o cristianismo, para não perseguir os cristãos. Porque Gamaliel, você depois lê lá em Atos capítulo 5, ele disse o seguinte: olha, se esse movimento for de Deus, não adianta a gente impedir. E se não for de Deus, ele vai acabar. Mas o crescimento da igreja estava muito grande. Paulo era um daqueles que não admitia isso. Ele achava que Israel estava se perdendo a sua identidade. A tradição, os mandamentos acerca da Torá estavam sendo destruídos. Aquilo era irracional, aquilo era ilegal. E ele, então, participa dessa cilada contra Estevão. Estevão é levado até o sinédrio, ele faz aquela pregação dura, mostrando a dureza de coração daquela gente, e o povo pega Estevão e leva até o campo para apedrejá-lo. Exatamente como defendia essa linha de pensamento. E o sinédrio, que era cúmplice disso, ele manda Paulo. Saulo vai como assessor que era do sinédrio, representando o sinédrio, certamente sendo um dos idealizadores de tudo aquilo. Ele vai ali e consente. A presença dele em nome do sinédrio faz com que o povo mate Estevão, consinta com a morte de Estevão. Agora, há alguns fatores que não ficaram despercebidos e ficaram gravados na mente de Paulo. Primeiro, enquanto eles se enfureciam e rangiam os dentes contra ele, ele disse, Estevão: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Aí foi demais. Assim como Jesus falou no sinédrio, e o sumo sacerdote rasgou suas vestes, quando Estevão disse isso, eles então pegaram Estevão, o expulsaram da cidade e o apedrejaram. E pegaram as suas vestes e colocaram aos pés de um jovem chamado Saulo. É o que está escrito lá em Atos 7,58. É a primeira menção de Saulo na Bíblia, como aquele que estava ali para assinar embaixo, avalizar, consentir na morte de Estevão. Paulo era um dos idealizadores. É preciso perseguir este povo. É preciso tirar este mal do meio de Israel. E Estevão é morto, com o consentimento de Saulo. E aí Saulo, que o texto diz em Atos 8:1, e também Saulo consentiu na morte dele. E aí Saulo, animado com a morte de Estevão, ele então consegue a autorização do sinédrio e começa, a Bíblia diz, a fazer uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Ele assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres e os encerrava na prisão. Esse é o homem, e é isso que faz o zelo religioso
É isto que faz a intelectualidade, é isto que faz a posição social quando a pessoa não tem Deus na vida. Ele estava alucinado, obcecado em destruir os cristãos, porque ele achava que os cristãos eram mal no meio de Israel. Ele havia convencido o Sinédrio de abandonar a política de Gamaliel e agora adotar uma política de perseguição. Ele invadia as casas, ele assolava. O texto aqui, o original diz que assolar quer dizer destruir. Ele procurava destruir. O seu ânimo era um ânimo de morte. Por quê? Porque ele era um agente do maligno. Mas ele era um homem que tinha todo o conhecimento da lei de Moisés, todo o conhecimento da filosofia grega, todo o conhecimento da lei romana. Mas se voltou tudo isso contra a igreja, contra Jesus. Porque na sua cegueira espiritual, ele não podia admitir que um homem simples do povo fosse Deus, fosse o Messias, sem ter frequentado as escolas rabínicas, nunca seguindo a religiosidade farisaica e sendo como um criminoso aos olhos do dominador do mundo. Não fazia sentido que aquele homem fosse o Messias. Era uma mentira, era uma ilusão. E para isto era preciso tirar o mal do meio de Israel. Era isso que existia na mente de Saulo. Uma mente forjada pela religião, pela intelectualidade, e sem Deus é uma mente assassina, é uma mente maldosa, é uma mente pecaminosa. Esse era o velho Saulo. Mas mal sabia Paulo que, já como perseguidor, ele estava ajudando na divulgação do evangelho. Porque na cabeça dele, ele mandou que os apóstolos fossem retidos em Jerusalém e o povo fosse disperso. Porque na cabeça dele, os apóstolos é quem dirigiam o povo. Ele não conhecia o Espírito Santo. E, na verdade, quando ele joga, ele força os cristãos a saírem de Jerusalém, aí se começa a cumprir a evangelização. O que Jesus tinha falado, ser-me-eis testemunhas na Judéia, Samaria e até os confins da terra, e que não estava sendo cumprido, Saulo já é usado por Deus para que isso se cumpra. Porque no momento em que Saulo começa a perseguir os cristãos, eles fogem de Jerusalém, vão para a Judéia. Filipe vai para Samaria, e o evangelho começa a se perpetuar. É aí que nós vamos ter o primeiro trabalho missionário de Paulo. A primeira atividade missionária de Paulo. Sem querer, sem saber, Paulo já era um instrumento de Deus para que o evangelho seja propagado além de Jerusalém. Porque os crentes que saíram dispersos, né, eles saíram por toda parte anunciando a palavra. Veja lá, Atos 8:4. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E lá em Atos 11:20, 19, diz: e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Então, os irmãos, vejam que Paulo, sem saber e sem querer, em vez de matar o evangelho, ele ajudou já na sua propagação. A ordem de Jesus estava sendo cumprida. Ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém quanto Judeia e Samaria.
mas o evangelho tinha que chegar aos gentios. Mas eles só pregavam aos judeus. E é aí que entra a necessidade da conversão do apóstolo Paulo. É o que nós vamos ver na próxima lição. Amém.